Bem, pessoal, está começando agora o nosso primeiro evento do IONS, do Instituto de Ciências Noéticas, capítulo de Belo Horizonte de 2021. 2020, assim como na Singularity a gente ficou impactado pela pandemia, a pandemia não nos deixou mais fazer os eventos presenciais e nisso a gente tentou se encontrar. Acabou que a gente chegou em 2021 e hoje a gente está fazendo o primeiro evento para falar sobre alguns temas bem interessantes, né, Carlos Fernandes? Opa! E aí, Vini? Obrigado aí pelo convite, né? Vamos falar de coisa bem controversa aí. Vamos lançar alguns temas aí para as pessoas pensarem um pouquinho. Pois é, o IONS, para quem não conhece, é um Instituto de Ciências Noéticas. É um instituto fundado com a base nos Estados Unidos. Foi fundado pelo sexto homem a pisar na Lua, o astronauta Edgar Mitchell. E lá os caras enveredam uma série de pesquisas científicas, né? É importante dizer científicas, para entender a questão do processamento do cérebro humano, né? Aí os caras abordam vários temas muito interessantes, como consciência, intuição, capacidade cognitiva, e ultimamente eles têm estudado muito como é que esses fatores vão se correlacionar com a tecnologia, né? Daí, essa história toda já começa a se integrar com o Singularity e com outras iniciativas que a gente faz aqui. Essa é uma iniciativa de voluntariado, assim como o nosso capítulo do Singularity Betim, e que a gente faz aí com muito amor e com muita dedicação para fomentar essa mudança de mentalidade aí, não só nos betinenses, mas em quem estiver conectado e assistindo o nosso conteúdo. Carlos Fernandes, que está com a gente aqui hoje, é um cara que eu sempre conversei sobre esse assunto, eu já tive o prazer de trabalhar com ele há alguns anos, né, Carlão? Aí em São Paulo. É isso aí, muito bom. Vou deixar o Carlos se apresentar, mas o cara é xamã, o cara é estudioso aí de desenvolvimento pessoal, além de ter muitas atividades relacionadas à área criativa. Carlão, se apresenta aí para o pessoal entender quem é você. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, né, por estar nos ouvindo. Eu tenho dois lados de atuação, né? O primeiro é um publicitário que atua na área digital e está sempre buscando aí novidades, a modernidade, tudo que acontece de inovação e tecnologia, vivendo essa mudança da comunicação em que a tecnologia está no centro de tudo que é marketing, comunicação hoje em dia. E do outro lado eu tenho o lado que eu sou terapeuta naturopata, sou xamã e sou mago também. E vários estudos aí de autodidata nesse segmento. E aí eu quero agora pedir para o Vini lançar qual é a questão que a gente vai discutir aqui. Pois é, nesse primeiro evento a gente separou um tema aqui que eu acho que é bem atual e faz parte tem feito cada vez mais parte da vida da gente, né? Sobre a questão do transhumanismo e da relação que o transhumanismo tem com a consciência, né? Como é que isso pode impactar a vida da gente? Não sei se o transhumanismo é um tema que já tá na ciência de todo mundo que está nos assistindo aqui, mas de uma maneira muito resumida, a gente vai discutir com mais detalhe aqui durante o evento, mas o transhumanismo é justamente essa discussão de quando o homem e a máquina vão viver uma simbiose, né? E até mesmo alguns já defendem quando que a gente vai ser um organismo só. A tecnologia tem avançado muito, principalmente no campo da saúde. É inegável que a gente tem vivido mais e que a gente vai viver ainda muito mais, por mais tempo e com mais qualidade de vida. Um dos fundadores da Singularity, o Ray Kurzweil, defende uma teoria de que se a gente chegar com uma saúde mais ou menos boa, até de hoje a daqui 16 anos, a gente vai ter condição de viver quase que por um tempo indeterminado. Isso não quer dizer que a gente vai ser imortal, né? A gente vai continuar sendo pessoas passíveis à morte, mas a gente vai ter sistemas e tecnologias que vão ser possíveis da gente fazer manutenções preventivas no nosso corpo. Então, isso vai dar mais condição da gente viver por mais tempo. E dentro dessa abordagem aí do transhumanismo, existem, pelo menos no meu radar, o Carlão já tem mais duas frentes de estudo, né? Alguns cientistas e filósofos eles defendem uma linha que a gente chama de naturalistas biológicos, que são aquela turma, né, que defende que a consciência depende da química e de sistemas biológicos para existir. Então, para essa turma, para os naturalistas biológicos, vai ser impossível uma máquina se comportar como um humano,
ou dessa simbiose ser tão, desse match ser tão progressivo e tão integrado. Do outro lado, já tem os tecno-otimistas, que já acreditam que a consciência ela é um subproduto da inteligência. Ou seja, as máquinas, com o passar do tempo, vão evoluir de tal forma que vai ser possível que elas tenham, sim, uma consciência mais elevada. E, assim, né, elas poderão assumir um papel muito parecido com o do ser humano. Eu, particularmente, fico no meio termo. Eu acho que a gente vai, sim, ter uma integração muito forte homem e máquina, mas ainda não acredito que os robôs ou as máquinas vão assumir, de fato, vão ter essa capacidade que a gente tem aqui. Eu queria que o Carlão desse a opinião dele, mas, a princípio, é assim que eu ainda vejo a vida. Então, assim, acabei de escrever aqui um nome quando você estava falando para dar uma terceira vertente para isso, que eu vou chamar da vertente energético-espiritualista, que é diferente dessas duas vertentes que você colocou aí, tá? Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ciência só agora, e a tecnologia, começou a tentar explorar o que é efetivamente consciência. Essa é a grande questão que aqui a ciência vem tentando resolver. Existem diversos grupos de estudos, principalmente lá fora. Os filósofos, o design. O tema da moda agora é a consciência, né? É a consciência. A gente está explorando, né, muitas coisas, é só assistir as séries, né? A questão da consciência, espaço, tempo, várias séries abordando isso daí, como é que acontece essas coisas, universos paralelos, tudo isso tem mais ou menos a ver com o assunto que a gente vai falar. Então, assim, na minha visão, é uma visão que eu diria energético-espiritualista. Nós, enquanto seres humanos, a nossa consciência ela nem é biológica e ela também não é produto da inteligência. Ela é uma consciência energética e espiritual. Por quê? Na visão que eu tenho... Mas nesse sentido, muito difícil ser replicado por uma máquina. Por um lado. Por outro, existe uma possibilidade, porque assim, a coisa mais bacana do Jurassic Park, né, ou do Parque dos Dinossauros, é a frase que o cientista fala que a natureza sempre encontra um jeito de resolver algumas questões, né? E eu vou citar um exemplo, que é o exemplo que eu vou me referir, que vai ser o ponto para dizer qual é a minha terceira visão, que é uma experiência, eu não vou saber dizer data precisamente, que cientistas colocaram duas inteligências artificiais para conversar. Elas começaram a conversar e em um dado momento elas criaram uma nova língua e começaram a conversar numa língua que ninguém entendia. Eles desligaram as máquinas porque não sabiam o que poderia acontecer e não estavam entendendo o que elas estavam fazendo. E é esse ponto que me dá a terceira visão e vocês vão entender qual é a minha lógica de acreditar que existe essa terceira visão. Você lembra desse experimento? Lembro. Já vi falar desse experimento. E isso gerou uma preocupação muito grande, né, do quão a inteligência artificial pode se tornar algo incontrolável, né? Exatamente. Já tem muito avanço do ponto de vista da inteligência artificial que ainda não é divulgado, né? A coisa ainda ocorre nos laboratórios e tem gerado uma preocupação muito grande de quando isso vira mainstream, quando isso chega para a população em geral. E, na verdade, é uma grande dúvida, né, Carlão? Na verdade, os caras não entenderam o que estava desdobrando, né? Como as duas tecnologias começaram a conversar e começaram a produzir a sua própria linguagem, na verdade, ficou um grande ponto de interrogação, né? Mas existe uma explicação do campo esotérico para isso. E é isso que eu quero chegar e trazer. Essa é a grande provocação aí que eu vou fazer. Qual a explicação? Então vamos lá. Só que primeiro a gente precisa entender o que é o ser humano, né? E o que é consciência. E o que é consciência para mim, que também o esoterismo ou o holismo, né? A questão holística,
ela é muito controversa, existem diversas linhas, diversos segmentos. Eu sigo uma linha mais do xamanismo, mais da magia, e tenho estudado como autodidata há muito tempo, tá? Para mim é o seguinte, nós somos seres espirituais, que é um ponto de partida que é complexo para muitas linhas, né? Mas nós somos um ser espiritual que vem vivenciar uma experiência na Terra. Para vivenciar essa experiência na Terra, ele precisa ter um corpo de acordo com o planeta que responda às experiências que ele quer viver e esteja adaptado. Se eu vier para a Terra, eu tenho que ter um corpo da Terra. Se eu for para Marte, por exemplo, que eu acho que é um risco ir para Marte, por conta historicamente, tudo que a gente sabe em termos esotéricos sobre Marte, eu iria mais para Vênus do que para Marte, que Marte é masculino e Vênus é feminino, e a gente está no meio termo. Nós somos o planeta do meio que está entre o masculino e feminino na dualidade, tentando vivenciar, saindo da força masculina de Marte, entrando na força feminina do Vênus. Tá? Só para dar um toque de astrologia aí na coisa. Mas que é interessante, e que é uma parte do contexto. Bom, aí o que acontece? Se eu vier viver uma experiência, eu preciso que a natureza daquele planeta crie as condições biológicas ou físicas e materiais para que eu esteja vivenciando. É a mesma coisa do filme Avatar. Para viver lá em Pandora, eles precisavam de um corpo biologicamente montado, ele deitava numa máquina, desligava a mente dele se conectava naquele corpo e ele vivia a experiência no corpo que era daquele planeta. Esse é um princípio mais lógico para entender o que eu estou falando. Agora você tira essa visão e fala assim, eu, enquanto espírito, deitei numa maca, vou ficar dormindo até voltar para lá, para aquele da onde eu saí, e vou viver uma experiência num corpo físico. Então, essa é a coisa mais fácil que a gente tem hoje em dia de fazer um paralelo. Tá? É ótimo o filme Avatar por conta disso. Aí o que acontece? A gente chega aqui, infelizmente, não chega que nem o nosso personagem, né? A gente chega sem memória e sem histórico, né? do que aconteceu antes de você vir para cá. E a gente é bombardeado por uma série de informações. Não, mas assim, a gente chega um pouco sem memória. Chega. Até a gente ter a consciência de que existe um subconsciente, de que ele é chave para muita coisa, né? Então, é aí que eu vou chegar, porque é o seguinte, tá bom, eu venho viver uma experiência, eu tenho que ter um corpo, esse corpo tem que ser formado pelos elementos da natureza, no nosso caso é formado pelos elementos que, desde que a gente se entende por humano, os filósofos e os cientistas do passado falavam os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e o 5º elemento, que é a união de todos, que é o éter, e ninguém até hoje conseguiu provar que isso não é uma verdade, inclusive geométrica e matemática, por conta dos sólidos de Platão. Então, a gente é uma coisa que a matemática de Platão é utilizada quando você fala de hiperespaço, quando você fala de viagem espacial. Então, ninguém conseguiu quebrar esse teorema, continua sendo verdade até hoje. Só que o pessoal tira um pouquinho de lado, né? Porque algumas modas deixaram de ser estudadas e estão voltando com toda a força. Magnetismo era estudado até o início, até o século XIX, caiu meio por terra, está voltando agora com força total na ciência, para transporte, uma série de coisas, energia inacabada, né? Constantemente, o sonhado moto contínuo. E a gente tem, além de ter tudo isso, né, dos elementos, o éter, ele era muito estudado. Né? Só que o éter começou a ser muito falado por Kardec no Espiritismo, e aí, por conta disso, ele deixou de ser uma coisa que ganhou relevância, apesar de Kardec ser um cientista. Ele era reconhecidamente um cientista e ele trocava correspondência com diversos cientistas da época, que ele queria saber o que existia. Quem não sabe, Kardec nunca foi médium. Né? Ele usava das médiuns 2 irmãs ou 2 mulheres que passavam as informações às perguntas que ele fazia.
Então, existe um pouco de falta de conhecimento em termos históricos sobre isso. Então, eu preciso chegar aqui, existe um campo, o seu espírito, existe um corpo espiritual que fala, eu vou pegar as energias ligadas à terra, à água e ar e vou formar um corpo. Essas energias dão um comando para a formação do nosso corpo. Essa conexão energética acontece na fecundação. No momento que o espermatozoide e o óvulo se fundem, cria-se essa célula, que é criada, cria-se uma unidade, que é a personalidade daquele espírito, que vai se dividindo até 64 células idênticas. Só a partir da célula número 65 é que exponencialmente começa a multiplicação. Então existe um padrão. 8, 16, 32, 64. É isso aí. Então, existe muita coisa aí envolvida com os números. Bom, seguindo, então é o seguinte, eu cheguei aqui nesse planeta... Não só com os números, mas com a própria computação, né? É o que eu sempre falo aqui. A gente tem que se preocupar em continuar sendo um espelho para as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? Não parar de querer ser o reflexo, né? A gente que dita a regra, né? O organismo, a natureza é muito perfeito e a gente precisa ter sabedoria para replicar essa coisa perfeita para o mundo que a gente vive hoje e não deixar que o contrário aconteça, né? Assim, aí eu cheguei aqui. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no mundo, eu sou recebido por uma família, pai e mãe, que eu mesmo escolhi para viver aquela experiência. Então, essa história, a culpa é do meu pai e da minha mãe, que nada. A culpa é sempre sua, tá? Você que escolheu viver essa experiência, etc e tal. Aí, você chega aí, você vai ter uma série de informações da sua família. Aonde você nasceu, qual era o nível qual era a filosofia da família, em que contexto político, social, quais as crenças religiosas, tudo aquilo vai entrando de informação para você. Então a sua família é a sua primeira fonte de informação e eles vão incutindo todas essas informações em você. Em um dado momento, você cria uma segunda realidade, eu chamo isso de primeira realidade, a realidade da família. Em um dado momento, você vai para a segunda realidade. Qual é a segunda realidade? Você vai para a escola. Aí você começa a ver que existem outras mentalidades que não são as mesmas que a da sua família. E que existe uma regra que não é a mesma da sua família, quer seja de outras pessoas ou dos professores que vão colocar uma instituição na sua vida. Esse campo, que normalmente começa com o estudo, que eu chamo campo do estudo e do trabalho, ele evolui do estudo para o trabalho. E se você vê, muitas vezes são duas realidades diferentes. Você pode ter uma personalidade, um comportamento na família e outro completamente na escola e no trabalho, porque são realidades que não se conversam diretamente. O ser humano como uma máquina altamente adaptável, né? Exatamente. Aí depois você vai crescendo, você entra numa terceira realidade, que é a realidade social. E a realidade social é todo mundo que não é da sua família, não é da sua escola ou do seu trabalho, é do seu convívio social, que não tem nada a ver com esses dois mundos. O melhor exemplo é você num show de rock no meio da multidão, você é só mais um. Este universo social em que você está sozinho com pessoas que são estranhas, você também cria uma personalidade diferente. Tanto é que se chega numa balada que você foi, que não conhece ninguém, de repente chega sua mãe e seu pai para o adolescente, ele fica assim, né? Ele não sabe qual a realidade e como ele vai se comportar, né? Então, essa é a terceira realidade. E a quarta realidade é a realidade íntima e sexual, que é a realidade que também nos move a ter a procriação na vida, e ter prazer, e ter uma série de outras coisas. Tudo que acontece no seu íntimo fica no seu íntimo e você vai guardando e vai trabalhando para convidar no futuro ou não um parceiro ou uma parceira para viver junto essa sua realidade íntima e sexual. Por isso que dizem que no quarto, entre quatro paredes, na parte íntima e sexual, é completamente diferente do que você se comportaria na família, no trabalho ou no ambiente social. Isso eu chamo
na conexão energética de quadrado da Terra. Isso é comum para todo ser humano. Tá? E aí começou a um movimento energético que a gente está vivendo no momento, em que, nesse momento aqui, a gente tinha uma divisão energética, que falava assim, ou eu sou espiritualista ou eu sou materialista. Então, se eu quisesse ser espiritualista, eu ia negar todo mundo material, ia para a montanha, ia para uma abadia, para um convento, para um mosteiro, qualquer coisa assim, e me isolava. Se eu quisesse ser materialista, eu ia viver na cidade, no campo, produzindo. Essas coisas não batiam. E essa membrana espiritual caiu. Quando essa membrana espiritual caiu, que é o mundo que a gente está vivendo, agora você pode ser espiritualista e materialista ao mesmo tempo. Os gurus começaram a voltar, a vir e a falar com as pessoas que estavam nas cidades, começou um movimento nos anos 60, aí as pessoas começaram a falar, pô, mas espera aí, se eu entendi bem, tudo que eu faço é espiritual? Sim, tudo que você faz é espiritual, porque você não está dissociado, eu sou materialista, eu sou espiritualista. E aí surge um negócio que foi criando corpo, que é a sua vocação, que, como diriam os gregos, a voz que vem do coração, ou que vocação caiu um pouco de moda e criou-se o termo propósito. Então, este é o seu propósito. O que eu vim fazer aqui é a sua vocação. Você tem dons e características especiais que ninguém tem. Como você é único, né, você é uma unidade só, que depois foi se amplificando, você tem dons e talentos que você precisa descobrir. E se você for pela sua vocação, você vai ser muito mais feliz. Existe uma outra realidade que é exatamente o centro de tudo isso, que é você, que é o seu eu, que é seu espírito, ou seja, que nome você quer dar. Eu dou o nome de eu, o seu eu interior. Eu não sou aquela personalidade que está ligada na família, que está ligada no trabalho ou no estudo, que está ligada no social, ou que está ligada no íntimo e sexual. E também não sou o que é a minha vocação. Eu sou a consciência, o eu superior dentro de mim. E quando eu saio dessa periferia e não estou em nenhuma delas, estou sozinho comigo mesmo, eu tenho que me perguntar quem que eu sou além da minha família, quem que eu sou além do meu trabalho e do meu estudo, quem que eu sou além da sociedade, quem que eu sou além do meu parceiro, companheiro ou companheira. Aí você encontra a sua consciência, que aí você está no centro e não na periferia de quem você é. Então, para mim, a consciência é isso. Só que para você despertar a consciência, ou buscar a iluminação, como falam os gurus, não é uma coisa de outro mundo. Pelo contrário, a gente começa, porque você tem que completar esse quadrado que eu te falei. Esse quinto, ele tem um apoio de um sétimo, né, colocando eu no centro, que é o espiritual. Mas, necessariamente, dentro desse quadrado, quando chega mais ou menos que você começou a ter experiências íntimas e sexuais, nem que seja através de masturbação, de toque, ou seja lá do que for, você começa a ter um sentimento sexual, você chega no momento que você fala assim, quem sou eu? Eu não concordo com o que meus pais, o que a sociedade, com isso você começa a se questionar. É a famosa adolescência, né? Na adolescência que todo mundo fala que eles são que o jovem é rebelde, não é que ele é rebelde, que ele está tomando consciência de que existe alguma consciência no meio, que não é nada disso. Que ele não é aquilo que falaram para ele, você é burro. Se a pessoa fala assim, você é uma galinha, você é uma galinha, você é uma galinha, e você acreditar e ficar deprimido que no final do dia você não colocou um ovo, tem algum problema, né? Então, assim, a gente acredita, puta, esse menino nunca vai dar certo. E você acredita. Aí você acaba não sendo bem sucedido na vida. Então, tudo que se fala vai sendo guardado. Guardado aonde? Nos corpos. E para mim, eu passei pelas realidades, eu vou falar dos 7 corpos. A gente tem 7 corpos. Quais são os 7 corpos? O físico, todo mundo conhece, que é esse que está aqui. Existe um corpo emocional, que é o corpo de água. Como todos nós somos feitos de água, né? E basicamente quase 80% do nosso organismo é água. Existe uma energia nessa água. E essa água é conhecida pela medicina tradicional chinesa, indiana, como
é onde transita energia emocional, que é o Qi, que muitas vezes a gente fala. Você faz acupuntura para poder liberar os meridianos, que é como se fossem pequenos ralos, para que a energia flua melhor e que essa água não fique parada e não crie uma má água dentro do seu corpo, uma mágoa. Esta mágoa que você vai criando dentro de você são as doenças que a gente fala autoimunes, que você mesmo cria, e a principal e mais conhecida é o câncer, que para nós a conexão energética, o câncer é uma doença emocional do campo de água, 98% dela não tem nada a ver com hereditariedade, não tem nada a ver com uma série de coisas que você faz, você simplesmente adquire isso pela má água, pelo acúmulo de decepções e de travamento dessa energia que circula dentro de você. Aí, pode falar. Aí, eu pensando nisso tudo, né? De novo, eu vou na linha lá dos naturalistas biológicos. Né? Acho difícil uma máquina conseguir replicar essa grandiosidade que vive aqui dentro, que existe aqui dentro. Exatamente. Replicar o ser humano. Eu acredito que a gente vai ter, sim, modelos de ciborgue, né? Mas muito mais funcionais, né, do ponto de vista estrutural do que com uma plena consciência como a gente tem, né? Já existem muitos experimentos onde as máquinas já tentam simular um subconsciente, mas é um subconsciente reativo. Ele não tem a capacidade de processamento que a gente tem, né? Até porque, me explicar aqui ou me ajudar a entender, né? O subconsciente ele não processa só informações que você consome em baixa tensão ou em alta tensão, né? O subconsciente, ele processa informações, inclusive, que não estão aqui, né? Exatamente. É por isso que, muitas vezes, a gente fica sem entender a premonição, a intuição. São capacidades que acontecem aqui, nessa máquina, que eu acho muito pouco provável que um robô ou a inteligência artificial algum dia consigam. Eu não consigo vislumbrar uma inteligência artificial se conectando com outras energias ou com outros campos, de tal forma como a gente faz, ativamente ou passivamente, mas a gente faz. Sim. Aí eu vou sair para o terceiro corpo, que é o mental, que esse é o que todo mundo tenta estudar, que é a psicologia, a filosofia, todo mundo trabalha em cima do mental. Você tem que silenciar a mente está no controle, você tem que sair da mente, porque realmente o corpo mental é como se são fluxos energéticos que passam pelas células, que são praticamente água, e vão deixando um pouco de informação e vão sempre criando o mesmo caminho. E muitas vezes a gente começa a agir toma ações e medidas que a gente faz e que depois se pergunta por que a gente fez. Porque o nosso cérebro está dividido entre inconsciente e inconsciente, e muitos desses caminhos você faz tão no automático que você não sabe. Tudo que você faz no automático que você não pensa, que a maior parte das coisas que a gente faz durante o dia, vem do inconsciente. E você está fazendo aquilo. Então, dirigir o carro é um trabalho inconsciente. Você não pensa para dirigir. Andar de bicicleta também não. Então, existem várias coisas que a gente está no automático. Você nem pensa. Quem é que está pensando? É o subconsciente. E que você não consegue identificar. Eu acho que existe esse sonho, ou essa confusão de que a gente é um ser replicável, né? Uma parte do nosso subconsciente ou da nossa ação são, sim, automatizáveis. Mas existe aí uma grande parte dessa máquina aqui que eu não vejo a gente conseguindo replicar numa totalidade. Até porque existem vários estudos que a gente não usa nem, não sei, 10% do nosso cérebro, não é isso? Acho que acontece, né? É isso, acontece mesmo. Eu acho um pouco provável. Aí, tá bom. Essa mente, o que ela faz? Ela é uma mente consciente, que a gente fala, que de consciente não tem muita coisa, mas é o termo que a gente usa, né? E a mente, ela tenta estar no comando desse corpo. Eu chamo o corpo físico, emocional e mental, ele é o terceiro corpo da camada, ele manda no emocional e no mental, entre aspas, ou acha que manda, e ele controla, que são os corpos inferiores que a gente fala. Mas existe um momento que a mente tem que descansar e o corpo tem que fazer
o backup, né? O corpo tem que fazer toda aquela coisa que as máquinas também fazem, que é, um dado momento, eu tenho que analisar tudo o que aconteceu, então a mente dorme, ela entra em repouso. Ela dá um shutdown, né? Exatamente. Quando ela dá esse shutdown e você está dormindo, você libera o seu quarto corpo, que é o corpo astral, que é o corpo que hoje está sendo mais trabalhado, estudado, que é o corpo dos sonhos, é onde você sonha, onde você tem intuição, onde você recebe as coisas, tá? E todos esses corpos, eles vão vibrando energia ao seu redor. Então, assim, muitas vezes o seu insight, ele não veio da sua mente, ele veio do astral que você pegou e pegou a informação. Mas aí tem um outro detalhe aí, né? A mente dorme, a mente faz o shutdown, mas o subconsciente não, né? Não, exatamente. O tempo inteiro. E o canal que se conecta nesse astral ou nesse elo superior acaba sendo o danado do subconsciente, né? Exatamente, é isso aí. Você se conecta no astral pelo inconsciente. Só que como a mente tem que ler o seu sonho, ver as coisas, você não consegue interpretar porque é de outro corpo, é de outra energia que a gente está falando. Por isso que na maioria das vezes a gente tenta encaixar, e é muito comum você ver falar isso, que você não conseguiu ver aquele rosto era de uma pessoa conhecida, né? Porque, na verdade, faltam elementos ali para você fazer aquele processamento ali de mais alto nível, né? Porque tem coisas também que não são compreensíveis na hora que elas estão sendo processadas. Porque imagina assim, eu estou no comando, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, mente consciente, fala, não, eu não quero interpretar, não quero ver, não quero saber disso que eu estou vendo aqui que vem de informação. Então ele deixa lá para baixo no subconsciente, não quer nem ver, te manda informação, uma coisa meio maluca, não tem nada a ver. Então existe muito essa negação da mente em relação a se isso é verdade, não é, acredito ou não acredito. É realmente a mente que faz isso, né? Aí, esse astral é o que todo mundo está explorando, Stranger Things, Dark, tudo isso que você vê que vem de outro plano. De multiverso. Multiverso, tudo isso é no astral, né? Interestelar, tudo isso a gente está falando nesse campo. Aí a gente sobe um pouquinho e vai para o quinto corpo, que é o corpo energético, que é esse corpo que o espírito pegou e falou, vou juntar essas energias e vou formar esse corpo. Só que é da onde ele manda as informações daquela experiência que ele quer viver. E este corpo energético em cima do seu corpo astral, que vai descendo, ele fala, eu vim viver essa experiência e essa experiência do meu campo energético ela vai se repetir e estar como desafio para que você cumpra aquilo. Conscientemente ou inconscientemente, você tem que superar esses desafios. E esse campo energético fica vibrando, atraindo essas situações até que você dê uma resposta diferente para o universo. Então, esse é o energético, aí depois vem o espiritual e depois vem o divino, que a gente não conhece muito. Bom, tudo isso que eu quis passar pelas realidades e pelos corpos é que se eu tenho um astral, um corpo astral, a gente também fala muito sobre universos paralelos, né? E o astral que nós vivemos, ele é um. Só que existem outros universos paralelos ao nosso próprio astral humano. Existem universos ao nosso lado aqui. Segundo os esotéricos, o número de universos paralelos, que a gente está mais ou menos no meio ali, são de 77 universos paralelos no campo natural, onde a gente está. Até nisso a tecnologia foi lá colher na fonte, né? A Deep Web é um mundo paralelo? Exatamente, é um mundo paralelo. Só que nesse mundo paralelo existem seres e criaturas. Assim como na Deep Web. Assim como na Deep Web. Agora, o que a gente pode dizer? O que é um ser? Qual a diferença entre ser e criatura? Ser é um ser que tem... Ser significa que ele tem uma certa consciência e que ele sabe o que ele está fazendo. A criatura, ela é irracional. Então, ela não tem consciência e não sabe o que está fazendo. Então, essa é a diferença. E quando você começa a falar de universos paralelos ou de astral, que se confunde muito, a gente começa a falar, criaturas. O que são criaturas? Salamandras, não sei o quê, tem um monte de coisa.
silfos, né, que são coisas dos elementos, a gente começa a ouvir falar sobre seres e criaturas, tá? E a gente tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer, assim, em termos de, para fechar, antes de chegar no terceiro ponto e ser mais provocativo, né, do que eu já fui de falar tudo isso, é o seguinte: imagina que todos fizeram várias experiências com os macacos, né, para criar a teoria da ressonância mórfica, que eu não sei se a maioria das pessoas a conhece, mas é o seguinte: a gente pegou duas ilhas separadas por longas distâncias, grupos de macacos. Eles deram um monte de caixa, ou coisas que eles tinham, uma caixa de leite que eles tinham que abrir. E eles não sabiam como abrir. Então fizeram de tudo lá, martelaram, jogaram pedra, e o negócio não abria, eles não sabiam o que fazer. Só que em um dado momento eles ensinaram, ou algum dos macacos aprendeu a fazer. E ele, rapidamente, todos os macacos da ilha em que o macaco aprendeu a fazer, começaram a repetir. E nas ilhas ao redor que não tinham feito e não tinham contato nenhum, que eram ilhas, eram separadas do mar, os macacos começaram a abrir também. Todos nós, animais, temos essa ressonância mórfica. Se eu aprendi uma coisa, meu outro semelhante da mesma espécie começa a fazer. A gente tem a ilusão de que nessa evolução de 10 mil anos que a gente viveu, que a gente fala, que o homem é homem há 10 mil anos, aí começam a ter as barreiras, né, das religiões. E, por exemplo, a gente não sabe de um monte de coisa que está no Oriente, porque para o islamismo, quem segue o Corão, não existe nada antes de 6 mil anos. Então, tudo que aparece que é mais antigo, eles dão escondida. Eles não falam: não, isso eu não posso mostrar não, que isso aí está contra a minha religião. Né? Aí o pessoal já vem, dá aquela recolhida no assunto e começa a entrar nas teorias da conspiração. Bom, aí o que acontece? Mas não é bem teoria da conspiração, não. Eu tenho muita coisa aí. Mas em 10 mil anos, o homem está evoluindo e as pessoas falam: mas aonde que ele está evoluindo? Bom, o mais claro e o mais evidente é você ir nos museus e ver o tamanho das camas, né? Qual é o tamanho da média, da altura das pessoas que a gente tinha no passado para que a gente tem hoje, em termos de ser saudável. Mas a altura é uma boa medida para a gente entender. E a outra coisa é que pouca gente se dá conta é que a gente está mudando internamente e não está percebendo. Todo o ser humano era do sangue O. E a gente já tem o A, o B e já tem o AB. Isso é uma mutação. A gente vem mudando e está evoluindo. E a gente não percebe, porque isso é muito lento no tempo. Mas se você falar: o homem é um ser que está evoluindo, está mudando? Tá. Por quê? Porque o nosso sangue está mudando. Então, aí tem um que eu concordo com o transhumanismo, que eu me permito fazer um exercício. Eu acho que a gente vai chegar em algum determinado período que a tecnologia ou outros tipos de equipamento, de substâncias ou de outras tecnologias vão começar a fazer parte do nosso DNA. Isso. Eu acho que vai acontecer, sim. Mas eu não sei se eu estou sendo muito grosseiro nessa minha reflexão, mas eu classificaria isso do ponto de vista funcional, né? Então, a tecnologia, essa simbiose funcional, eu acho que ela vai existir, e ela já existe, né? Você hoje já consegue muita manutenção dentro do seu corpo, e eu acho que isso vai começar a passar de geração para geração, e isso vai começar a fazer parte do nosso DNA. Já é assim, né? Vacinas, já é uma modificação que você vai fazendo através da tecnologia. Você vai erradicando doença, você vai evoluindo. Não, e o mais claro para a gente ficou agora. Todo mundo viu que antigamente as vacinas eram o vírus inerte, o vírus morto ou parte dele. É a primeira vacina que a gente está tomando e existe o risco que a gente não sabe o que vai acontecer, exatamente quais são as consequências disso, em que um pedaço de uma informação vai grudar no nosso DNA e vai alterar. Então,
É o começo disso que você acabou de falar. E a gente sabe, né? Já existem os robôs que fazem as operações, que já cortam os DNAs. Isso. A Dolly foi só um dos primeiros casos que a gente ficou sabendo. Existem, a gente tem essa capacidade, sim, de eu escolher a cor dos olhos do meu filho. Isso. É isso aí. Já é possível, a gente sabe que é um tipo de mutação, e é um tipo de simbiose homem-máquina, sim, eu acredito sim. Só que eu acho que isso ainda é um espectro funcional. Espectro de processamento de mais alto nível, eu acho que vai ser muito pouco provável. Então, é aí que vai a minha provocação agora, para a gente refletir. A história da ressonância eu acho incrível. É um caso que, se você for no TED, você vai ver lá que tem um dos cientistas do IONS que fala muito disso, eu agora não vou lembrar o nome, eu acho esse tema incrível. E, para mim, é mais um exemplo daquela velha história que estamos todos conectados, né? Não deixa de ser um bom... Sim, o maior exemplo da ressonância mórfica é como as baleias, golfinhos se movimentam, porque a ressonância ela segue o magnetismo da Terra e o magnetismo dos próprios seres vivos. Então, eles seguem essas linhas. Então, assim, não é possível que o ser humano não tenha ressonância, e a gente sabe que tem. É um movimento cultural, né? Dentro disso é uma cultura, né? A hora que você menos está todo mundo falando daquele tema, está todo mundo no caminho. Como assim? Não é acidental. Isso é natural, né? Agora eu vou falar por que eu quero ser um pouco provocativo, tá? Nós somos seres de carbono. Mas eu vou simplificando, nós somos seres de carbono, tá? As máquinas são seres de silício. É uma outra composição química. Se você for pensar bem, o planeta Terra é um grande mineral. Nós estamos em cima de uma bola mineral, de uma bola de cristal, numa bola que está se movimentando. É uma pedra, de qualquer maneira, enorme, mas no final das contas, é um mineral. E muito das coisas que a gente produz, se você for olhar, as coisas mais valiosas que existem são minerais, são pedras, são as pedras preciosas, é o diamante, é isso. Tudo que a gente faz usa muito isso, que é a base do nosso planeta. O carbono que nós somos já tem uma estrutura biológica, emocional, etc. e tal, que é a linha dos animais, que é a linha dos vegetais, isso toda uma linha. Agora, se tudo é energia, se tudo se move no universo e a gente não percebe, o silício, todas essas coisas que estão dentro dos sistemas de computador, existe energia ali se movimentando e existem criaturas ali dentro se movimentando que a gente ainda não identificou que existem criaturas, um certo universo paralelo ali dentro. Se esse universo paralelo a gente começa a fundir carbono com silício, o que pode acontecer quando seres ou criaturas de um outro universo, de um universo paralelo, começam a se juntar? Elas podem criar uma nova consciência e uma nova maneira de viver. O que aconteceu com o computador em termos esotéricos? Nós que vivemos isso, nós acreditamos que existe um universo mineral. Este universo mineral ele tem seres e criaturas que a gente não identifica, mas existe vida ali dentro. E foi essa vida dentro do silício que pegou aquilo que o homem tinha feito e interferiu e começou a mexer e a falar e a se conversar. Então essa é a provocação que eu estou querendo. É a linha mais palatável para mim, entendeu? Mas assim, ninguém fala isso, porque envolve muita suposição, muito pensamento. Eu me sinto muito mais confortável de imaginar que nessa simbiose, por exemplo, o silício, que são das máquinas, ficam responsáveis por uma otimização do que é funcional, né? E o nosso mineral, né? A nossa parte, pela parte da otimização que eu ia falar neural, mas não é, né? Não é neural, é com a consciência. Pensamento de mais alto nível, né? Por uma consciência mais verdadeira, né?
É Eu isso. também acho que É isso, Vini. Eu queria lançar essa ideia aí, né? Todos esses conceitos. Eu sei que é muita coisa, muita informação, tal, mas acho que a gente pode continuar a explorar isso daí. eu acho isso lindo e eu acho que, aí voltando lá na ressonância, né? A gente está passando por um outro movimento de ressonância onde as pessoas estão buscando cada vez mais entender como é que isso aqui funciona e como é que a gente pode, aí de verdade alcançar a tal da consciência, porque hoje a gente vive muito pouco consciente, né? Sim, Aí também tem um lado negativo da ressonância, né? Aí entra muito do condicionamento, né? A gente acaba sendo condicionado. Se aquele macaco lá descobriu que o melhor jeito de abrir aquela mala era na marretada, a gente vai replicando, todo mundo só replicando igual. E é muito difícil você ter um despertar de falar assim: opa, mas aqui tem um botão que abre, né? é o que a gente fala, né? Para os líderes ou para quem comanda o mundo, não é interessante que a gente adquira consciência. Porque quanto mais inconsciente, mais fácil é você. É aquilo que a gente conversou, né, recentemente. Se você não tem um plano, se você não tem uma consciência, você é parte do plano e está sendo movimentado por alguém. Muitas vezes essa informatização e essa automatização é tão perigosa. Não é pelas máquinas tomando o posto de trabalho das pessoas, mas é por aquela questão que eu falei logo no início. A gente é espelho da tecnologia, não reflexo. Isso, Só que a gente está isso. tá se tornando um reflexo piorado de alguma coisa que a gente criou. E nesse processo, a Isso. gente vai perdendo ainda mais consciência, vai perdendo menos espaço. Aí essas lideranças, essas instituições esse modo de governar ou de liderar vencido, né? Ele acaba se É, proliferando e acaba dominando ainda mais é. as pessoas, né? Na minha visão, a gente está claramente, claramente na minha visão, né? Mas talvez não seja para todo mundo, né? A partir do momento em que o homem conseguiu ter uma fonte de informação aberta, disponível, 24 horas por 24 horas, né? Você Graças, pode saber de. graças a Graças a Deus. graças Sim, sim, mas você pode saber de tudo. Então, através da internet, você pode saber de tudo, tudo está no cyberespaço, você pode saber de tudo. As pessoas podem tomar consciência. Aí lançaram um vírus aí dentro, que são as fake news, que são Isso daí, fake news é só para tirar a nossa consciência, para confundir, para quem não chegou perto, ou quem ainda. Assim, quem não chegou perto não é nem para chegar, que aí eles já vão confundir todo mundo. Agora, quem tem consciência vai entender que isso é um movimento de controle. Fake news é um movimento de controle. Aí a gente que está aqui empenhado, a gente não é melhor do que ninguém, a gente só está empenhado É, em ajudar as pessoas, porque ajudando as pessoas a gente está se ajudando também, a gente já falou aqui, sim, conectado. Então, muito do que a gente faz aqui talvez seja para criar um novo movimento de ressonância, né? sim, A gente está exatamente. ali movimentando o mar para criar um tipo de onda, a gente está aqui movimentando para tentar criar outra. Eu Olha, acho que não existe só um movimento de ressonância, né? Isso está provado. Você tem um movimento para um lado, você tem um movimento para o outro, que a gente consiga criar do lado de cá um movimento que consiga ajudar as pessoas. Eu não estou falando nem que um é certo e que é errado. não, e a gente, olhando a história, a gente percebe, né? Sempre tem um movimento de evolução, sempre tem um movimento retrógrado, que é o que a gente está vivendo no mundo, viver um período retrógrado, agora a gente está voltando a viver um movimento evolutivo. Então, assim, isso é a consciência, é você começar a perceber as coisas de uma maneira mais integrada e não isolada. Como a gente foi fatiado, o especialista nisso, o especialista naquilo, a visão multidisciplinar e transversal e multitransversal sumiu. Então, por isso que a diversidade, a multiplicidade, ser uma pessoa que tenha uma multiplicidade de informações é importante para que você possa questionar o que é você e o que não é você, o que foi imposto para você. Isso a gente está falando aqui, já está encerrando o nosso evento aqui do IONS, né? Senão a gente vai. Mas aí eu queria deixar aqui uma provocação, eu queria que você desse a sua opinião, né? Se a gente está falando aqui tanto de consciência, de transhumanismo e consciência, e como é que isso se aplica na vida do ser humano, na nossa vida, né? Eu queria deixar aqui uma provocação.
O Sapiens chegou até onde chegou aqui, não foi porque a cabeça dele foi aumentando, o cérebro foi aumentando, né? Foi porque ele foi ganhando a consciência de que o trabalho em grupo, de que sociabilizar era importante. E na hora que eles começaram a sociabilizar e começaram a criar um senso de comunidade, eles começaram a vencer e avançar mais, né? Sim. Por que hoje a gente está perdendo uma coisa que a gente já tinha conquistado lá atrás? Então, assim, o primeiro movimento de consciência aqui é esse consciência de ser humano, de ser sensível, de ser empático com o outro, né? Eu falo muito de tecnologia, mas de verdade, no final do dia, eu estou falando dessa tecnologia aqui. Exatamente. E eu queria aproveitar o seu gancho do Sapiens e do Harari para falar do outro livro dele, do segundo, que é Homo Deus. Né? O Harari é foda, né? Sim, mas assim, uma das teorias dele de Homo Deus caiu por terra com a pandemia que a gente está vivendo. Que ele achou que, no livro, ele cita que a gente já tinha conseguido controlar a maior parte de pandemias e que a gente não deveria ter mais isso daí, mas, é claro, são tudo projeções, né? Mas uma coisa que é importante a gente saber, que eu também uso como provocação, é o seguinte: nós, enquanto seres industrializados e muito ligados na ciência e na tecnologia, a gente achou que a gente dominava o planeta, como ser superior desse planeta, a gente dominava a natureza. E aí esse movimento que está acontecendo agora é dizer, não, vocês não dominam a natureza, vocês são parte dessa natureza. As pessoas falam muito sobre direitos, direitos, direitos e esquecem dos deveres, deveres e deveres. Nós devemos à natureza tudo que nós somos, tudo que nós temos e somos parte dela. Então, e no Homo Deus ele faz uma comparação que eu digo que é o que a gente está acontecendo agora, que tem a ver com consciência. Que a gente está voltando a ter esse contato com a natureza, a gente está voltando a ter um contato com o divino e com as coisas mais espiritualizadas, não querendo ser um novo Deus, mas ter um contato com o Deus que existe dentro de nós e com o Deus que é parte de nós, que é parte de tudo isso que a gente vive, de uma coisa maior, que sabiamente os nativos americanos chamam de grande mistério, porque a gente não tem condição de entender o que é isso, e a gente tem uma regra importante, como diriam a parte energética, nós vivemos no planeta Terra, a energia marrom, concreto, quadrado, e o marrom diz sobre hierarquia, e uma das grandes lições que a gente tem que aprender é que existe uma hierarquia, que acima de nós existe alguém. E aí, quando a gente fala de estudos, né, eu lembro até de uma conversa que eu tive com a Tati Ross, a nossa amiga Tati Ross. Nossa amiga. E muito mais do que a natureza, é o caminho do natural, né? Isso tudo que você falou é o caminho do natural. E é por isso que tudo que eu faço hoje se baseia em três coisas, né? Filosofia, a natureza e o design. Eu acho que a chave de muita coisa está aí para você construir tecnologias mais conscientes, mais responsáveis e mais integrativas. Então, acho que o caminho é esse. Você viu aqui, né, a natureza, né? Eu estava aqui, estava escuro, choveu, já saiu o sol de novo, mexi aqui na cortina. É isso aí. Ela é integrada. E cabe a gente respeitar, né? Você quer um exemplo maior? Hoje eu estava gravando um podcast de manhã, estava lá a criança chorando, o filho do entrevistado, meu amigo, lá estava chorando no fundo, e hoje para a gente é uma coisa natural, não tem problema, né? O cara está fazendo aqui uma live, passando na televisão, passa um menino, tudo bem. O que é parte da natureza está passando a ser de novo natural para a gente, né? Isso aí. Essa luz se incomodar e você mexer aí, tá natural. É o que eu te falei dessa coisa de realidade. Quando você ia para a realidade do trabalho, você tinha que mostrar uma pessoa que não era você, como se você não tivesse família, como se você não tivesse emoção, sentimentos, companheiro, companheira. Não existe isso, é tudo integrado. Quanto mais integrado e ter essa vivência, é um caminho para a gente chegar no centro. Caminho do natural. Talvez a consciência seja a trilha do natural. Mas né? Isso aí, Vini. Obrigado. Daqui a pouco nós temos o nosso segundo evento do Ions, né? Sim. A gente anuncia nas redes sociais e a gente espera todo mundo. Foi um prazer, Vini, poder falar, passar tudo isso daí.
E, pô, depois abre o canal aí para quem quiser perguntar, falar. A gente tá. Vamos pro segundo, mas a gente tá aberto nesse meio tempo aí para conversar, né? Vamos sim. Vamos deixar aí um link aí com o e-mail para poder receber essas perguntas e interagir com o pessoal, que a gente gosta disso, né? É isso aí. Valeu, Carlão. Abraço para você. Falou, Vini. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.